As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Polícia de Segurança Pública já fez saber que irá instalar radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar, no dia 16 de abril. É mais uma ação de fiscalização de controle de velocidade. Está em causa a operação Quem o Avisa. A PSP estará no local entre as 16 e as 19 horas. No que ao Médio Tejo diz respeito, também haverá radar na Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, no dia 10, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Segue-se a 11, a Rua Joaquim Francisco Alves, em Orém, precisamente pelo mesmo horário. A operação passará ainda pela Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 23, e pela Avenida Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 30 deste mesmo mês de abril, sempre no intervalo temporal compreendido entre as 8 da manhã e as 12 horas. A Câmara Municipal de Ourém aprovou, em recente reunião do Executivo, um protocolo a rondar os 65 mil euros para apoiar a reconstrução da casa de primeira habitação de uma família em aldeia de Santa Teresa, na União de Freguesias de Freixiane, da Ribeira do Fárrio e Formigais. Habitação essa afetada pelos incêndios de julho de 2022. O imóvel foi completamente destruído pelas chamas, deixando os seus 3 residentes numa situação de vulnerabilidade. O Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, salientou a importância deste apoio, destacando que a família, composta por 3 pessoas, se encontrava desalojada, vivendo atualmente numa habitação temporária em regime de arrendamento, enquanto aguardava pela reconstrução da sua casa. O protocolo aprovado visa cobrir a diferença entre os cerca de 80 mil euros prometidos pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e o montante total necessário para a reconstrução, que foi estimado em cerca de 140 mil euros. Luís Miguel Albuquerque expressou preocupação com a demora do IRU em disponibilizar os fundos prometidos, destacando que o processo já está em curso há quase 2 anos. Apesar das obras terem iniciado no passado mês de março, a falta de financiamento comprometia o progresso da reconstrução, isto porque a família não dispõe de recursos para suportar um investimento de tal magnitude. Apesar do apoio camarário, a família continua à espera da conclusão do processo pelo IRU para garantir a totalidade do financiamento necessário. Enquanto isso, a Câmara comprometeu-se a disponibilizar as primeiras tranches do pagamento das obras com o protocolo aprovado, mas aguarda que o IRU finalize o processo para cumprir com o seu compromisso de financiamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tiago Carrão, vereador do PSD, e Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, trocaram acusações em torno da respectiva impreparação de cada um para o cumprimento das funções que atualmente desempenham. Tudo começou com um pedido de informação em torno das obras da conhecida como Estrada da Serra e ainda da requalificação da escola Gualdim Pais. Tiago Carrão quis saber, a propósito desta última, quantas propostas é que chegaram aos serviços municipais, sendo que Hugo Cristóvão advertiu que a informação em torno destes processos não deve ser solicitada em reuniões de Câmara. O eleito do PSD não gostou do que ouviu e acusou o Presidente de impreparação. Dizer-lhe que uma resposta como esse tipo de coisas não é aqui que vamos saber, muito sinceramente a mim não me satisfaz. É precisamente aqui que estamos aqui para saber, para indagar, para avaliar e analisar a vossa governação. E isso, realmente esta resposta, a única coisa que denota é a sua impreparação para isto e para este tema e para muitos outros, o que até é de estranhar, tendo em conta que o senhor está na governação há 10 anos e uma boa parte deles como vice-presidente, é de estranhar como é que não estava preparado para este tipo de respostas e para o cargo que exerce atualmente. Hugo Cristóvão devolveu a crítica a Tiago Carrão, considerando que impreparado está o eleito social-democrata para ser vereador com responsabilidade. Mas o Presidente da Câmara disse mesmo que Tiago Carrão só faz propostas quando tem microfones à frente. O senhor pode querer usar os insultos que quiser. Essa do impreparado, o senhor tem andado a usá-la com muita insistência. Pois olha, deixe-me devolver. Eu acho que impreparado está o senhor para ser vereador com responsabilidade. Sabe, eu tenho uma vantagem. Eu tive muitos anos na oposição, muitos. E quando eu queria realmente saber alguma coisa, quando eu estava genuinamente preocupado com alguma coisa, vinha reunir com o Presidente de Câmara. Eu não era sequer vereador, mas era líder do meu partido. Vinha reunir com o Presidente de Câmara, reuni com todos os 3 Presidentes de Câmara na gestão PSD e com os vereadores, quando era preciso. Quando eu queria realmente colocar alguma questão ou fazer alguma proposta, e fiz muitas, fazia-o sem ter microfones à frente. Porque é isso só que o senhor quer. Como, aliás, já tivemos experiências e oportunidades de perceber. Quando não há microfone, o senhor não está muito interessado.
Ora, vir para aqui a tirar números, a tirar questões de processo é muito fácil. Nós lidamos com centenas de casos todos os dias, literalmente centenas. Entre e-mails, estão de processos, reunir com os serviços, reunir com cidadãos, são centenas de coisas todos os dias. Portanto, é natural que haja elementos, nomeadamente técnicos e questões de valores, e questões que não saibamos aqui. Isso é a coisa mais natural do mundo. E, portanto, mim nunca vai ter, já o disse várias vezes, quer em Câmara, quer em Assembleia, e vou continuar a dizer, essa coisa de querer achar que uma pessoa sabe tudo e que tem aqui um computador na cabeça que tem uma memória absoluta. Isso não acontece. Portanto, eu prefiro, para algumas coisas, dizer não sei, do que estar aqui a inventar. Portanto, que fique claro. E, portanto, volto a deixar o repto. Quando estiver genuinamente preocupado com alguma questão, ou quando realmente quiser fazer uma proposta que não tenha que ser sempre com os microfones e com a Câmara, estamos cá disponíveis para isso. Nós trabalhamos todos os dias da semana. Presidente Hugo Cristóvão, vereador Tiago Carrão, Câmara de Tomar acusam-se mutuamente de impreparação para o desempenho de funções. Rádio Hertz. Informação. O Partido Social Democrata aproveitou a recente sessão da Câmara de Tomar para chamar a atenção para a falta de limpeza na zona industrial. Foi o vereador Tiago Carrão a direcionar críticas nesse sentido, recordando um apelo feito por um grupo de empresários, em outubro último, onde já se lamentava a falta de manutenção daquela área. A zona industrial, eu passei lá por estes dias e realmente constatei mais uma vez a falta de limpeza, a falta de manutenção daquilo que são as vias, o espaço ali que é público, e realmente não dá uma imagem muito abonatória ali da zona industrial. E lembrei-me logo que até em outubro passado, e na altura falei nisso aqui nesta reunião de Câmara, daquele conjunto de empresários que teve a necessidade de vir a público expor aquilo, e passo a citar, que diziam que ser evidente falta de limpeza naquela área, conforme fica demonstrado por um conjunto de imagens que retrata ervas e silvas a invadir passeios e estradas nas imediações de diversas empresas. E eu constatei que, passados estes meses todos, realmente a situação repete-se ou mantém-se. Está na hora de dar alguma atenção ao parque empresarial, à zona industrial, aos empresários e aos trabalhadores que lá estão. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que o serviço para a limpeza já está contratado e que irá para o terreno assim que as condições atmosféricas o possibilitarem. Claro, pois estão crescidas, e com o tempo assim, quando continuar a crescer, obviamente, é agora o tempo de as cortar. Portanto, o serviço, nem a obra, o serviço está contratado, portanto, assim que o tempo melhora um bocadinho, com certeza as canas e as silvas serão cortadas, não ignorando, uma vez mais, que o parque empresarial é o que é, foi construído no sítio em que está, tem várias linhas de água, que ainda para mais em invernos rigorosos, com sol pelo meio, como em qualquer outro espaço, mas naquele caso com plantas muito características, crescem bastante, depois crescem e hão de continuar a crescer como sempre cresceram, não começaram a crescer há 1 ano ou 2. Por Tomar, PSD alerta para a falta de limpeza na zona industrial. Câmara assegura que o serviço já está contratado, falta apenas que o tempo possa melhorar. Tenha atenção, nesta quarta-feira, 3 de abril, haverá registro para transtornos com fornecimento de água em alguns pontos do concelho de Tomar, desde logo na União de Freguesias de Serra e Junceira. Está em causa uma intervenção da EPAL, que irá proceder à lavagem e desinfecção de reservatórios, não só nesta quarta, mas também no próximo dia 10 de abril. Tudo aponta que essas condicionantes possam ocorrer nos períodos compreendidos entre as 9 e as 12 horas e ainda entre as 14 e as 17. Refere-se que no dia 10 de abril, essa intervenção está marcada para a saída do reservatório da Sabrosa das 10 às 13 horas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A empreitada de reabilitação do imóvel onde será instalada a loja do Cidadão de Constância deverá avançar ainda no decorrer deste mês de abril. Está em causa um investimento que ronda 1.500.000 euros e que resulta da aquisição de um edifício da Santa Casa da Misericórdia em pleno centro da vila, que vai permitir reunir um conjunto de serviços. Na sessão comemorativa do Dia do Concelho, o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, referiu um conjunto de objetivos que se irão criar com a concretização deste projeto. A loja do Cidadão constitui um investimento de 1,5 milhão, financiado pelo PRR em 900.000 euros e que irá permitir dar corpo a 4 grandes objetivos. Objetivo 1. Reabilitação do imóvel no centro histórico da vila, dando um sinal claro que o investimento público acompanha o esforço dos privados na recuperação de imóveis no centro histórico da vila. Objetivo 2. Concentração de vários serviços, Conservatório do Registro Predial, Finanças, Segurança Social e Espaço Cidadão,
num único edifício, que ficará dotado de condições excelentes, quer para os trabalhadores, quer para os utentes. Num edifício reabilitado e projetado, com todas as condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Objetivo 3. A manutenção destes serviços no coração do centro histórico valoriza o mesmo, faz com que o mesmo se mantenha dinâmico e com vida, ajudando o comércio local no seu desenvolvimento. Objetivo 4. Através da aquisição do imóvel à Santa Casa da Misericórdia de Constância, ajudamos esta instituição do ponto de vista financeiro, bem como a que a mesma se libertasse de um património para o qual não tinha uma solução a curto prazo. Este processo foi iniciado há sensivelmente 2 anos, com a apresentação da candidatura com base no estudo prévio, sendo que a primeira decisão foi de reprovação da nossa candidatura. Contestámos porque não concordávamos com a análise efetuada, foi-nos dada a razão e a candidatura foi aprovada. Após isto, foi necessário fazer o projeto de execução e enviar para a Agência de Modernização Administrativa para que a mesma promovesse a consulta e a articulação com as finanças, segurança social e conservatória. Após esta fase, lançámos o concurso de empreitada. Na passada quinta-feira, recebemos a boa notícia que o empréstimo que solicitámos para a parte não comparticipada desta obra foi visado pelo Tribunal de Contas, pelo que contamos que esta semana o contrato da empreitada também seja visado e que esta empreitada tenha início este mês. Obras para a instalação da loja do Cidadão de Constância, tudo aponta para que esta intervenção ainda possa começar no decurso deste mês de abril. Rádio Hertz, informação. Está apresentado o cartaz da edição de 2024 do Festival Bons Sons, que regressa depois do interregno de um ano devido às obras de requalificação do Largo do Rossio, em Sem-Soldos, precisamente a aldeia que serve de palco. Um evento que merece total reconhecimento pelo trabalho voluntário em comunidade. Assim acontece naquela localidade da freguesia de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. De 8 a 11 de agosto comemoram-se 12 edições e 18 anos de festival e celebra-se a diversidade. Mais de 40 atuações musicais, entre concertos e DJ sets, e 2 espetáculos de dança, distribuídos por 9 palcos, com registro para a presença de nomes como Gisela João, Teresa Salgueiro, Valete, The Legendary Tigerman, entre muitos outros. A Hertz marcou presença na apresentação do cartaz, à altura em que Miguel Atalaia, da direção artística do Festival Bons Sons, se referiu a um evento que vive da ligação a uma comunidade composta por cerca de 700 pessoas, confessando-se orgulhoso pelo trabalho realizado no último ano, trabalho esse que, reforçou, é voluntário. E é sempre importante, principalmente pela matriz, pela identidade do festival, trazer as pessoas ao lugar onde as coisas acontecem, principalmente porque este festival vive muito desta relação, desta ligação à comunidade que é Sem-Soldos, coisas muito básicas sobre o Bons Sons, enfim. É construído por uma comunidade, somos 700 pessoas de uma aldeia que voluntariamente trabalham ao longo de todo o ano para a construção do festival. A edição de 2024 não é exceção e temos muito orgulho no trabalho que vamos agora apresentar, que é o culminar de vários meses e, na verdade, mais do que meses, se calhar um ano de trabalho. Em 2023 não aconteceu o Bons Sons, exatamente porque aquilo que as obras de requalificação que dão um novo rosto à aldeia, não permitiram a realização do festival, mas de qualquer forma prepararam o Bons Sons para o Bons Sons e a aldeia para uma nova fase, que é termos um largo finalmente requalificado. Era um sonho antigo. Rita Freitas, vereadora na Câmara de Tomar, não deixou de elogiar a dinâmica associada ao festival, considerando que Sem-Soldos e o Bons Sons têm a característica de respeitar tudo e todos, com a envolvência total da comunidade. Dar os parabéns por mais um ano e não quero deixar de pegar aqui num ponto que tu frisaste, que é a educação e de respeitarmos a individualidade de cada um. E eu acho que Sem-Soldos e os Bons Sons fazem muito isso. Não é só respeitar a individualidade de cada um, mas é respeitarmos o próximo. O respeito por todos e por tudo aquilo que nos envolve, pela natureza, como tanto falaste, é extremamente importante. E vocês, além de serem um festival de música, é um festival que pretende, ou tem como também objetivo, envolver as famílias e sensibilizar para estas questões da natureza, estarmos todos mais em contacto, porque nós não respeitamos o próximo, não respeitamos o planeta onde vivemos, e isso cada vez mais se vê. Portanto, vocês estão de parabéns por continuarem esse mote.
Está apresentado o cartaz do Festival Bons Sons. Regresso após um ano de interregno será de 8 a 11 de agosto na aldeia de Sem Soldos, concelho de Tomar. Já são conhecidos os vencedores da 7ª edição do Prémio 5 Estrelas Regiões, referente a 2024. Foram distinguidos 100 ícones regionais e 128 marcas locais de todo o país, num total de 1.036 marcas avaliadas. Estiveram envolvidos 454 mil consumidores nos testes de seleção. O 5 Estrelas Regiões aposta assim na valorização de ícones regionais como praias, monumentos, museus, aldeias e vilas ou cozinha tradicional, além de avaliar as marcas regionais e premiar as que se evidenciam pela sua excelência e elevado nível de satisfação global junto dos consumidores, contribuindo para a promoção das regiões onde estão inseridas. No que diz respeito ao distrito de Santarém, destaque para o restaurante tomarense O Picadeiro, que, uma vez mais, ganhou o prémio relativo à cozinha tradicional. Registro ainda para as distinções da barragem de Castelo de Bode, da praia fluvial do Agroal, do Santuário de Fátima, da aldeia de Dornes, em Ferreira do Zézer, e da Feira Nacional do Cavalo, evento que decorre na Golga. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Caras e caros ouvintes, estamos em abril, mês da democracia e das conquistas. Importa não esquecer estes discursos autoritários que eram uma constante durante o período do Estado Novo. É certo que a democracia constrói-se, como dizia Churchill, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. E é o melhor sistema que cautela os nossos direitos, liberdades e garantias alcançados após abril de 64, nomeadamente com a aprovação da Constituição de 1976. Este ano, a Revolução de Abril completa 50 anos. Permitam que recorde esses tempos. Tempos esses que, apesar de longínquos, mas que com os novos perigos à nossa democracia e aos direitos conquistados, julgo ser importante serem lembrados. E então, rapazes para um lado, raparigas para o outro. As crianças eram separadas por género. Não havia turmas mistas e, por vezes, as raparigas iam à escola da parte da manhã e os rapazes da parte da tarde. Poucas eram as raparigas que tinham mais que a 4ª classe. As que seguiam estudos apenas podiam aspirar a um número muito restrito de profissões, como enfermeiras, telefonistas ou hospedeiras da TAP. E, claro, não podiam casar. As professoras tinham de ter uma autorização especial. Já para saírem sozinhas do país, todas as mulheres casadas precisavam da autorização do seu marido por escrito. As mulheres estavam destinadas a serem as mães cuidadoras e zeladoras do lar. Em 1970, a taxa de analfabetismo em Portugal era cerca de 25,7%. Em 2021, data dos últimos censos, situava-se em 3,1%. Não havia direito ao voto livre e as mulheres só podiam votar se tivessem um ensino secundário. Não havia liberdade de expressão. Não se podia dizer mal do governo, nem sequer dar a entender uma opinião contrária. Tudo passava pelo rigoroso lápis azul da censura e era comum nos livros, músicas, desenhos e notícias serem apreendidos por porem em causa a ordem pública. As pessoas estavam limitadas no seu pensamento. Não era permitido grupos de pessoas juntarem-se para falar ou discutir ideias. Muito menos podia existir associações ou reuniões. Mas ainda assim, houve-se por aí alguns saudosos do Estado Novo, até mesmo jovens que não viveram nesta altura e dizem à boca cheia que no tempo do Salazar é que era bom. Meus amigos, não era. Aliás, se tivessem vivido nesses tempos, nem esses desgelados que preferem poderiam fazê-lo. A maioria já não tem memória de tal coisa, mas muitos dos nossos hábitos diários eram proibidos. Usar isqueiro sem licença estatal, beber Coca-Cola, pedir o divórcio, jogar às cartas no comboio, até dar um beijo na boca em público eram atividades proibidas. O beijo na boca, por exemplo, era qualificado como um ato exibicionista, atentório da boa moral. Levado para a esquadra ou para o posto da GNR, o praticante do ósculo era autuado pelo menos em 57 escudos e passava invariavelmente pela cadeira do agente barbeiro, de onde saía de cabeça rapada. Quem não quisesse arriscar a máquina zero podia optar pelo pagamento de uma multa de 2,50 escudos. Mas ainda há aí jovens a defender o Estado Novo, que no tempo do Estado Novo é que era bom.
incompreensível. Caras e caros ouvintes, quem adormece em democracia pode acordar numa ditadura. Fiquem acordados. Obrigada a todos. Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.